Desobedience. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer e parabenizar a escola por estar trazendo um tema tão importante e pertinente no momento. Vamos lá, eu vou tentar fazer uma revisãozinha aqui. Eu já falo mais rápido, gente. Se eu falar muito rápido, vocês fazem um sinal assim, de eu desacelerar um pouco e até tentar cumprir o tempo, tá? Para a gente não alongar muito. Vamos lá. Bem, gente, eu vou começar trazendo para vocês um conceito que, no início desse século, com uma série de estudos publicados, inclusive liderados por um pesquisador brasileiro, César Victor, que é uma das maiores autoridades de saúde da infância no mundo brasileiro, né? No início desse século, começa a se introduzir um conceito chamado de 1000 dias, que nada mais é a percepção desses pesquisadores que existia um período sensível porque ele é delicado e ele tem implicações para toda a vida. O que acontece nesse período, então, que vai desde a concepção, desde aquela primeira célulazinha, né, espermatozoide, óvulo, fecundados, durante toda a gestação, primeiro e segundo ano. Aliás, esse conceito já está até um pouco desatualizado, que hoje já se fala em mais dias, e que a gente já trabalha com tempos aí dos primeiros 5, 6 anos de idade, com um período muito sensível. O que acontece aqui fica por toda a vida. Como essa criança se alimenta, como essa criança é estimulada, né? Como ela se relaciona com os pais, a relação afetiva, tudo isso vai ficar para a vida. Complementando aqui, trazendo até números, né? Eu vou trazer aqui o James Heckman, que é o Prêmio Nobel de 2000, Prêmio Nobel de Economia. Heckman conseguiu demonstrar isso matematicamente, né, nos países que fazem investimento na primeira infância. E percebam lá, quanto maior, né, a coluna cresce, quanto mais, quando você investe mais precocemente e desde a concepção, na gestação e ali nessa infância precoce, essa infância período sensível, primeiros 3 a 6 anos de vida. Quanto mais você investe nesse período, maiores retornos para a sociedade. O Heckman conseguiu demonstrar isso matematicamente, que o melhor investimento para uma sociedade é a educação. Isso não é muita novidade para a gente, né? Mas vamos lá. Bem, para isso eu vou fazer uma breve revisãozinha do nosso sistema nervoso. Aquilo ali é um neurônio, que é uma célula bem esquisita, toda ramificada, e o objetivo dessa célula é sempre fazer comunicações, se comunicar e transmitir informações. Tipo, como dizem meus alunos, tipo um fio elétrico, né? Pode passar. Então, esses neurônios, eles se comunicam, eles sozinhos, isolados, não faz nada, mas uma rede de neurônios é capaz de transmitir informações e nos dar essa complexidade chamada ser humano. Pode clicar. Eu traria aí duas estruturas muito importantes. Ali as conexões entre um neurônio e o outro, que eu vou trazer mais à frente, as chamadas sinapses, e aqui a bainha de mielina. A bainha de mielina é tipo uma fibra isolante, aquela capinha do fio, né? E permite que a condução elétrica, a condução dos impulsos nervosos, ela seja transmitida cada vez mais rápido. Isso vai ser muito importante. Neurônios bem conectados, enriquecidos, conexões com suas sinapses enriquecidas e uma boa mielinização na primeira infância vai permitir que essa criança tenha uma boa estrutura neuronal para o resto da vida. Pode passar. Bem, então, essa criança aí, por exemplo, ela está tendo uma experiência muito rica. Pegar objetos, examinar, levar na boca, sentir a textura, caminhar, explorar o ambiente. E assim como essa criança... Pode passar. Assim como experiências diversas, como essa criança, olhar nos olhos da sua mãe, perceber as emoções, detectar o movimento labial, ouvir a voz humana, tudo isso são experiências. Essas experiências entram nesses neurônios e permitem então que esses neurônios façam conexões cada vez mais ricas, se conectem com outros neurônios, busquem áreas cerebrais não conectadas, enriqueçam suas sinapses, né? E cada vez que uma experiência dessa se repete,
da bainha lá, isso é enriquecido e permite com que esse impulso nervoso passe cada vez mais rápido. E é por isso que a gente se torna cada vez mais competente nas nossas habilidades. Bem, todo minuto é tempo de aprender. Vou resgatar isso. Todo minuto é tempo de aprender. Provavelmente você já viu esses videozinhos que rolam por aí, dos bebês com a fita, tentando passar numa porta. Imagine, gente, quantas conexões neurais um bebê desse faz para conseguir vencer um desafio. Uma coisa que para a gente é muito simples, mas para um bebê, todo minuto é aprendizagem. E ele vai ter que experimentar, tentar, fazer. É como observar uma criança calçando o seu sapato. É um desafio para ela enorme. E todo minuto é aprendizagem. Bem, então, o que nós queremos são neurônios ricos e sinapses complexas, que sejam capazes de produzir substâncias neurotransmissores cada vez mais. E a gente não precisa dos neurotransmissores produzidos pela indústria farmacêutica, que vai produzir aí todo mundo, remédios cada vez mais. Nosso corpo é capaz de fazer isso. E a gente pode fazer isso desde o início, na infância, criar uma estrutura neuronal, uma casa com uma boa fiação. Imagine aí esse projeto mal feito. E aí então a gente vai ter uma rede neuronal, pode pensar, uma rede neuronal riquíssima, digna do que talvez, para quem acredita ou não, Deus nos fez nessa plenitude de perfeição, digna dessa perfeição que somos. Então, pode passar, ficaremos na mediocridade. Uma criança na frente de um eletrônico, passivamente. Essa imagem eu acho que diz muita coisa. Meramente, córtex occipital dessa criança, a área do fundo do cérebro, está sendo estimulada por um estímulo visual passivo. Aquelas imagens anteriores são totalmente diferentes. Essa criança vai fazer meia dúzia de conexão neuronal e vai ter, pode passar, uma pobre conexão neuronal, E aí eu vou trazer, tentando responder a pergunta que as meninas me trazem, para aqueles que acreditam que pouco tempo a gente está passando, O Michel Desmouget traz em seu livro, muito interessante, A Fábrica de Cretinos, que crianças passam o equivalente, até 18 anos, passam equivalente a 15 anos de um tempo integral de trabalho. Vocês podem achar exagero, mas vamos lá. Bem, já pode voltar. Antes dos 2 anos, gente, o tempo médio de consumo de telas é em torno de 50 minutos. E esse tempo vai aumentando gradativamente. 3 horas por dia, 5 horas, até chegar nos nossos adolescentes. Tempo que já ultrapassa 7, alcançando quase 8 horas por dia. Crianças a partir de 13 anos de idade. Nossos adolescentes estão passando o equivalente a um emprego formal, a alguns cursos superiores em tempo expostos a equipamentos eletrônicos. Bem, e é óbvio, essa será a rede neuronal das nossas crianças. Passivamente, não teremos muito mais do que isso. Simples conexões neurais e crianças que a gente vai ver aí à frente um futuro comprometido. Bem, gente, e tentando responder, eu vou trazer aqui a linguagem, que aliás talvez a maior queixa nos consultórios, na psicologia, no fono e no pediatra, que a gente detecta facilmente aquela perguntinha, Mas 50 minutos por dia, gente, bem, 50 minutos por dia num bebê, diariamente, uso consumo regular, equivale a 600 horas de tela até ele completar 2 anos. Então significa que uma criança, quando completa 2 anos, já passou na sua pequena vidinha 600 horas na frente de um equipamento eletrônico. E isso, pasmem, é o equivalente a cerca de 800 mil palavras não ouvidas. E é por isso que essas crianças não falam. É por isso que isso é a queixa mais comum nos consultórios. Criança ou não fala, não inicia a fala no tempo adequado, ou alcança uma idade, 2, 3 anos, com a fala muito pobre, poucas palavras, ausência de articulação de palavras. E se o ser humano não aprende a falar, gente, eu não sei se precisa falar muita coisa, ele não consegue sequer
expressar suas ideias, criar ideias, planejar. A linguagem é uma habilidade essencial do ser humano. É isso que nos diferencia de muitas outras espécies. E nós estamos perdendo isso. Pode passar. Bem, eu vou trazer também, eu tenho focado essa apresentação na primeira infância, porque eu acho que é o mais absurdo, é o mais grave de todos. Mas o prejuízo das telas não fica só na primeira infância. Esse estudo, tem dois estudos, do Reino Unido e um estudo alemão, que analisam o desempenho de escolares, o equivalente ao ensino médio deles lá, né? Ele é feito mais ou menos com 16 anos de idade. Essas crianças, uma boa amostragem, eram analisadas um ano e meio antes de fazer o Enem deles, né? O ensino lá, a prova de teste do ensino médio, elas eram avaliadas quanto ao tempo de uso de telas. E depois, então, a gente comparava o desempenho que elas tiveram nesse teste. Bem, foi perceptível que uma hora de tela foi capaz de reduzir em uma categoria. Lá eles nivelam por notas A, B, você já deve ter ouvido. A, B, C, isso não é muito a cultura brasileira. E quantifica mais em números. Lá eles fazem A, nota máxima, nota B, nota C, B. E uma hora de tela é capaz, né, reduzir o desempenho dessa criança em uma categoria de nota. 2 horas ela passava para C, 3 horas ela passava para desempenho D, em 1 ano e meio de análise em adolescentes. Pode passar. Bem, gente, isso aí nos faz lembrar esse gráfico clássico para a gente na medicina, que é nada mais do que o conceito de revisão lá do César Victor de 1000 dias. As nossas sinapses, as novas sinapses, são feitas nesse período. Tá? Se uma criança não faz conexões neuronais, novas sinapses, ou seja, não amadurece aquele cérebro, não expande suas conexões neurais, nesses primeiros 4 a 6 anos, pode passar, ela vai fazer isso com muita dificuldade no resto da vida. E é por isso que nos faz pensar que a infância é um tempo sagrado que precisa ser preservado. Passar. Ou como eu costumo dizer no consultório, a primeira infância é um trem, pode passar. E ela passa. Se a gente não pegar, a gente não pega mais nunca. É por isso, como eu digo no consultório sempre, os gringos sabem disso. Um país desenvolvido, sério, investe pesadamente na primeira infância. Porque eles sabem, como eu citei aqui o James Heckman, o retorno para essa sociedade é absurdo. E se passou aquele período, só sobra deserto. É muito mais difícil. Bem, e a gente tem no futuro, pode passando, né? Índices aí, dados valiosos, analisando o desenvolvimento de crianças na primeira infância, nesses primeiros anos de vida, e seguindo crianças durante 20, 30, 40 anos depois. O teste cognitivo, a inteligência desses adultos que tinham um bom desenvolvimento na primeira infância é superior, né? Assim como, pode passar, né? Maior propensão a concluir ensino médio. Eles concluem o ensino médio, ele tem maior probabilidade de entrar numa vida acadêmica, na graduação, e ter melhor desempenho, né? Maior rendimento do trabalho. Isso é uma preocupação de muitos pais. Seu filho vai ter uma melhor renda e melhores oportunidades de trabalho. Ontem mesmo eu estava revisando, lendo um artigo sobre tempo de desemprego. Uma criança que fala pouco na primeira infância, que aos 3 anos de idade tem uma fala pobre, tem maior probabilidade de passar 24, 48 meses desempregada lá na sua vida adulta, 30 anos depois. E, volta aqui, desculpa, só aquilo ali que é muito importante: violência e criminalidade. E é por isso que o Heckman conseguiu demonstrar, né, dentre muitos outros fatores, que uma infância pobre, uma infância desajustada, não estimulada, ela tem maior predisposição à violência e criminalidade. Comportamentos, criminalidade. Vou passar. Vamos lá. Qualidade de vida. Uma criança saudável, uma criança bem desenvolvida, é uma criança com
maior qualidade de vida. E sim, se mede qualidade de vida por scores, viu gente? A gente tem ideia, psicólogo que pode me dizer, sobre felicidade, níveis de felicidade. A gente tenta aferir isso objetivamente. Crianças saudáveis, no futuro, 30, 40 anos, são mais felizes e têm menos problemas de saúde mental, menos ansiedade, depressão, os males da nosso século. Qualidade nos relacionamentos pessoais, amorosos, capacidade produtiva entre uma equipe de trabalho. E quem ainda duvida, né, pode passar, quem ainda duvida, eu lanço um desafio e eu comece a aprender agora um instrumento musical ou um novo idioma com seu filho, de 4, 5 anos. Provavelmente, nesses primeiros meses, você vai conseguir tocar a primeira música que ele. Mas eu quero que você volte daqui a 5, 6 anos e me diga que está falando mandarim, um idioma bem diferente, fora da nossa cultura, ou um instrumento musical melhor. Se é você ou seu filho. Provavelmente você agora, aos 30, 40 anos, não vai ter nunca a capacidade de tocar um instrumento e ter uma fluência no idioma estrangeiro como seu filho, que foi estimulado no período sensível. Pode voltar, pode passar. E nós estamos falando então de criar filhos com sucesso. Acho que todos nós estamos aqui porque queremos filhos saudáveis. E um exemplo que eu sempre digo, adoro, um quintal que eu deixo um comedouro de fruta dos passarinhos e amo olhar os passarinhos. De vez em quando tem um ninho e eu fico admirado como os passarinhos criam os filhos, né? Quem nunca observou um passarinho, logo quando o passarinho vai crescendo, o pai e a mãe empurram do ninho e bota ele para voar, e ele vai voar para o mundo e vai alcançar o céu mais alto e vai ser capaz do que quiser na vida. Todos nós queremos que nossos filhos sejam felizes, competentes cognitivamente, equilibrados emocionalmente e preparados para a vida. E por isso que a gente tem que resgatar a velha e boa infância.